Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o FI da Questão. E hoje bora trocar uma ideia sobre os maiores FIIs de papel base 10. Então assim, para quem está começando a investir agora, quem ainda tem pouquinho dinheiro, não consegue juntar muito para investir, isso aqui é uma ótima opção, tá? Eu sei que é um pouco difícil, a maioria dos fundos imobiliários é tudo base 100, né? Às vezes não sobra esse dinheiro ali no mês, mas agora está se tornando comum alguns fundos imobiliários base 10. Isso já ajuda bastante, né? Fica mais universal para quem quiser ali começar a investir, né? Então bora dar uma olhadinha aqui nos maiores, tá? Já antecipo, não vou trazer todos aqui, vou trazer somente os maiores. Então eu estou pegando os FIIs que tem um PL acima de meio bilhão, ou seja, 500 milhões. É um fundo que você vai entrar e vai sair tranquilamente, tem uma ótima liquidez. Eu vou trazer aqui alguns papéis aqui, vamos dar uma analisada, coisa bem rápida, tá? Mas só para apresentar aqui para vocês. Então, bora lá. Antes de tudo, eu quero trazer aqui as categorias de risco de cada um deles, né? Então, assim, um FII de papel, no caso um FII de CRI, ele pode ter várias categorias de risco, né? Ele pode ser um pouco mais arrojado, um pouco menos arrojado, ele pode ser um meio termo. Então, assim, não é porque é um FII de papel que todos serão da mesma forma, não. Cada gestor ali tem sua estratégia e cada um faz ali da forma que achar ok. E aí cabe a cada investidor fazer uma análise e fazer uma análise até sua mesmo em relação ao apetite de risco. Como que é você? Você aceita correr um pouco mais de risco para receber um pouco mais, você não aceita, e aí com essas respostas aí você consegue definir ali um papel de CRI que vai ser bom para ti. Então, bora aqui trazer as categorias. Nós temos uma categoria High Grade, uma categoria Middle Risk e uma categoria High Yield. Para quem não viu aqui, ontem eu gravei um vídeo explicando como que é um fundo imobiliário, como que ele é criado, toda a mecânica, e eu fiz assim de uma forma super didática, fiz no bloco de notas com alguns desenhos, eu recebi vários feedbacks, o pessoal gostou bastante, fiquei muito feliz, inclusive, obrigado pessoal. Então eu vou deixar aqui no card também para apresentar para vocês. E aqui eu quero trazer essa explicação exatamente da mesma forma que eu expliquei lá. De uma forma mais didática, de uma forma mais simples de se entender. Então, bora lá. O que é um high grade? Um high grade, ele é um FII com uma operação um pouco maior. Um pouco maior não, é a melhor categoria. Então assim, trazendo para um exemplo real. Imaginem o seguinte, você tem um primo, que é um primo rico, muito rico mesmo. E ali ele está precisando de 10 mil reais na hora e pede para ti 10 mil reais emprestado. E você fala, tá bom, vou te emprestar a uma taxa de juros. Se você cobrar uma taxa de juros muito alta dele, ele não vai querer. Porque assim, ele tem dinheiro para aquilo, ele só está precisando naquele momento. Então digamos que você vai emprestar os 10 mil reais para ele e vai pedir R$ 1.000 de taxa de juros. Como ele é uma pessoa muito rica, sempre pagou as coisas dele certinho, você vai emprestar cobrando uma taxa de juros mais baixa. Logo, para quem você está emprestando é uma pessoa que tem um bom poder aquisitivo, tem um bom nome e provavelmente vai te pagar tudo certinho. Então, uma operação high grade é como se você estivesse emprestando dinheiro para uma pessoa muito rica que sempre paga as contas dele tudo em dia, tá? Então, ficou aqui claro. Bora para o middle risk. O middle risk ele já pega um pouquinho mais de risco. Então, usando a mesma metodologia, imagine que você tem um primo. Esse seu primo não é rico igual o do de cima, o high grade, mas ele é um primo que trabalha. Ele trabalha, sempre trabalhou, sempre pagou as coisas dele em dia, sempre pagou tudo certinho, mas eventualmente pode acontecer de em algum momento ele atrasar alguma coisinha, coisa que acontece no dia a dia de qualquer um, né? Então, assim, você vai emprestar os mesmos 10 mil para ele, só que você não vai cobrar somente R$ 1.000 de juros. Você já vai cobrar um pouquinho mais. Ó, eu quero R$ 2.000 de juros aqui. Você sabe que ele é uma pessoa que trabalha, que paga tudo certinho, então você aumenta um pouquinho a taxa de juros dele, porque ainda assim tem o risco dele, em algum mês, ter algum problema e não conseguir te pagar. E por fim, o high yield, que aí é o mais arriscado. Então é aquele primo que pede dinheiro emprestado para todo mundo,
você sabe que ele já deu calote em algumas pessoas, e aí, para você emprestar esses 10 mil reais para ele, você pode emprestar, claro, só que você vai chegar e falar assim, ó, eu quero 5 mil reais de juros. Já é um juros bem alto, bem abusivo, por conta do quê? Do histórico dele. Então, assim, a mecânica é mais ou menos essa, tá? Então, o high grade são operações de alta segurança. O middle risk é uma segurança intermediária e o high yield já é uma segurança um pouco mais baixa. E em relação à rentabilidade, o high grade vai render um pouquinho menos, vai pagar um pouquinho menos, o middle risk intermediário também e o high yield mais. Por quê? Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Então acredito que ficou claro aqui para todo mundo. Talvez eu tenha me estendido um pouquinho, mas imagino que ficou claro. Vamos seguir aqui. Agora vamos apresentar os FIIs de papel que eu separei aqui para a gente, tá? Então primeiro vamos começar com os fundos de CRI. Primeiro que eu trago aqui para vocês é o BTCI, é o fundo de papel do BTG. Então ele é um high grade, ele faz essa operação, ele empresta para esses primos que são ricos. Então assim, dificilmente ele tem algum calote, algum problema de pagamento, tá? A gente consegue aqui dar uma olhadinha no PVP dele, que está 0,92, e o dividendo anual, que está 12,10. Então assim, eu não vou entrar muito aqui nesse assunto, porque depois eu quero gravar um vídeo que vai ser continuação do vídeo que eu gravei sobre como é um fundo imobiliário. Quero fazer uma sequência ali, que o próximo vai ser como analisar um fundo imobiliário. Então eu vou entrar um pouco mais nesses detalhes aqui de PVP, de dividendo, de alguns outros indicadores para trazer para vocês, tá? Então por enquanto aqui eu vou passar um pouco mais direto, mas vou trazer aqui alguns detalhes, algumas coisinhas assim e minha opinião sobre cada um deles, tá? Então, tá com PVP de 0,92, o porquê desse PVP? O mercado, ele no finalzinho do ano, para o começo do ano, ele caiu bastante, só que ele já se recuperou muito. Então, alguns fundos que caíram, ele já voltou ao patamar normal que estava e outros acabam demorando um pouquinho mais. Esse é um deles, acaba demorando um pouquinho mais, mas não porque ele é ruim, é mais por conta da gestão. Também não que a gestão seja ruim, só que assim, o BTG, ele é um fundo, ele é um banco que ele são, eu não sei muito bem como que funciona, mas acredito que são vários gestores para cada fundo imobiliário diferente que ele tem. Então, digamos que ele tenha 15 fundos imobiliários, ele tem 15 gestores diferentes. E esses 15 gestores não seguem a mesma ideia, não tem uma sincronia ali de trazer relatório, de apresentar resultados do fundo. Cada um faz do seu jeito. E esse aqui é um fundo que é meio largado, sabe? Você não sabe o que está acontecendo nele, você fica meio às cegas. Uma coisa básica que é entregar relatório todo mês, às vezes eles atrasam. Então, assim, isso também reflete no quanto o mercado paga por ele. Então, o ideal é que todo fundo de papel, o PVP dele seja em 1, que é o valor que ele vale, é o valor que ele pode ser negociado. Só que, assim, os investidores acabam precificando por conta de alguns fatores. Então, risco de gestora, risco de calote, tem muito disso. Então, assim, o BTCI é mais esse caso. Eu acredito que ele está nesse VP por conta disso, né? E o dividendo dele, ele paga um valor ok, bem parecido com o que os outros estão pagando também. Paga ali todo mês, recorrente, tudo certinho, nunca teve nenhum problema. Então, é bem bacana o fundo, só fica esse detalhezinho aí, tá? Vamos passar para o outro, que é o KNSC, que é o fundo da Quineia. Ele é um indexador misto, então ele investe tanto em papel IPCA quanto papel CDI, tá? Ele é um middle risk um pouquinho mais puxado para o high grade. Então, assim, ele empresta para aquele primo que trabalha ali, só que a diferença é mais ou menos o seguinte, eu falei para vocês, né, que ele empresta para um primo que trabalha ali, trabalha tudo certinho, pode ser que ele tenha algum problema. Então imagina que esse aqui, como ele é um middle risk um pouquinho mais voltado para um high grade, assim, ele empresta para esse mesmo primo que trabalha, só que a diferença é que esse primo que trabalha, ele tem um salário de 10 mil reais por mês, e não de 5 igual o outro. Então acaba se tornando um pouquinho mais tranquilo. Então ele é um pouquinho mais voltado para o high grade.
E a gestora, uma gestora ótima, se não for a melhor do mercado, é uma das melhores. Então você vê que o PVP dele está em 1, exatamente 1, que o normal seria isso, né? Então assim, ele está no preço justo dele. O dividendo dele, ele paga até um pouquinho a mais que o BTCI, só que assim, isso vai variando muito. Ele subiu um pouquinho os rendimentos dele porque a Selic vem aumentando e o IPCA também veio aumentando esses últimos meses. Então ele conseguiu pagar um pouquinho a mais porque ele recebeu um pouco a mais. Mas digamos que o dividendo dele vai ficar ali na mesma média do que o BTCI, tá? Então assim, um ótimo fundo para mim, o melhor fundo, base 10 de papel. Só que assim, para comprar, para mim não seria um momento agora. O ideal é você comprar sempre num PVP abaixo de 1 ou no máximo em 1 se você quiser muito. Mas aí, digamos que você tenha 5, 10 mil reais para comprar, não compre tudo, compre só um pouquinho e em uma oferta que ele fizer, você vai lá e exerce seu direito de compra, compra mais um pouco. Isso aí eu vou trazer em outro vídeo também, explicando direitinho como que funciona, tá? E principalmente, só para ficar bem claro aqui, não é recomendação de compra, tá? Eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso, não é um intuito do canal, é só para demonstrar como que está o fundo hoje e o que eu faria. Então, bora passar para o outro fundo, que é o MXRF, que é um fundo gerido pela XP. Ele é um dos queridinhos do mercado, também está com PVP de 1, está no seu preço justo, paga um dividendo anualizado de 12,23, então você vê que eles são bem parecidos, né? E ele já é um fundo high grade puxado um pouquinho para o middle risk. Por quê? Porque ele faz algumas operações trazendo lá pro exemplo que eu dei, ele pega, digamos que 90% da carteira dele, ele vai lá e empresta para um primo que é muito rico. E aí ele tem uma rentabilidade ótima. Só que aí os 10% ali, ele pega e empresta para aquele primo que vive pedindo dinheiro emprestado para outras pessoas, que aí ele tenta potencializar um pouco mais a renda dele. Só que pode acontecer deles não pagarem. Mesmo se eles não pagarem, a outra parte, os 90%, acaba segurando um pouquinho ali o rojão, né? Então assim, como ele tem essa mecânica, eu resolvi colocar ele assim, ele é um high grade, um pouquinho puxado para o middle risk. Eu poderia falar aqui um high yield, só que assim, como é uma parcela bem pequena dele, não é justo com fundo, né? E falando da gestora, a XP é uma gestora enorme, um banco muito grande, só que também, no meu ponto de vista, ela peca um pouco na gestão, sabe? Tem algumas gestões da XP, de alguns fundos que não me agradam. Eu acho que eles tentam fazer uma maquiagem ali em alguns fundos. Eu gravei um fundo aqui sobre o XPML, sobre justamente essa maquiagem. Isso não me agrada de jeito nenhum. Então assim, é uma gestora que eu fico com o pé atrás. Não é algo que eu odeie a gestora, que eu não gosto. Não, eu gosto dela, mas assim, me faz ficar com o pé atrás, com uma pulga atrás da orelha, né? Então assim, é um fundo ótimo, mas para mim também eu acho que teria outros na frente dele. E bora para o último agora, que é o VGIR da Valora. Valora é uma gestora aí do mercado, é uma gestora que assim, já deu alguns problemas, o pessoal não confia tanto assim. Eu confesso para vocês que eu não acompanho muito a gestora, mas eu já vi algumas cagadas que foram feitas aí, né? Então, não é uma gestora que me passa confiança. Então eu fico longe dos fundos da Valora. Até já tive esse fundo aqui, mas entrei para fazer um ganho de capital, ele caiu bastante, eu comprei na baixa para vender um pouquinho ali na alta. Então você faz um ganho de capital, você consegue fazer esses movimentos táticos, né? Enfim, bora trazer aqui alguns detalhes dele. Então ele está com PVP de 1 e paga um dividendo aí de 13,24 ao ano. Então você vê que é um pouco maior que os outros, ele paga 1% a mais que os outros. Por quê? Porque ele é um middle risk um pouco mais puxado para o high yield. Então ele empresta para aquela pessoa que é trabalhadora, que paga suas contas certinho, mas também tem uma parte que ele pega e empresta para essa galera que vive pegando dinheiro emprestado. Então ele cobra uma taxa de juros um pouco maior. Então por conta disso ele acaba tendo uma rentabilidade um pouco maior. Apesar dele fazer isso, de emprestar para essa pessoa que às vezes tem problema em pagar as contas,
dificilmente tem caso de inadimplência aqui no fundo. Então, assim, eu confesso para vocês que faz um tempo que eu não vejo o relatório dele, mas de quando eu acompanhava, quando eu tinha, assim, todos os devedores estavam tudo adimplentes, então estava tudo pagando certinho, não teve nenhum problema. Então, assim, é um negócio que eles ficam bem em cima. É tipo o seu Barriga em cima do seu Madruga cobrando aluguel o tempo inteiro. E, diferente do seu Madruga, os devedores pagam esse aluguel. Então, é mais ou menos isso. Não é à toa que ele está com PVP de 1 aí, né? É um fundo bom também, dentro dos seus riscos, só que a gestora me desagrada um pouco, tá? Então, bora seguir o vídeo aqui. Agora a gente vai para uma outra categoria de fundo de papel, que no caso é os FOFs, que são os fundos de fundos. Antes de começar, eu quero explicar para vocês que os fundos de fundos, eles podem investir em CRI, que é exatamente igual esses outros fundos imobiliários que a gente conversou, mas ele pode investir também em cota de outros fundos imobiliários. Então ele é um FOF, por isso que chama fundo de fundos. Ele pode comprar outros fundos também, tá? Então é a mesma coisa que a gente. A gente está aqui, dá uma olhadinha, eu quero comprar fundo A, B, C, D e E. Esse fundo aqui também, ele pode fazer a mesma coisa. Na verdade, todos podem fazer a mesma coisa, né? Desde que esteja ali no... Nossa, me fugiu o nome. Desde que esteja ali dentro da capacidade dele fazer isso, então eles podem fazer isso, tá? Mas o fundo de fundos é especificamente para isso também, tá? Então, bora começar a falar aqui deles. O primeiro é o RBRF, que é da gestora RBR. É uma boa gestora. O bacana dessa gestora é que ela tenta fazer uma mecânica onde tudo fique ali dentro dela, sabe? Eu não vou conseguir trazer um exemplo aqui mais tranquilo para vocês, mas assim, de fácil entendimento, mas nos próximos vídeos que a gente for evoluindo um pouquinho mais, eu tento pegar uma partezinha aqui para mostrar para vocês como que ela faz toda essa cadeia de tudo surgir ali dentro dela e tudo passar por ela, tá? Mas falando sobre o RBRF, é o FOF da RBR, né? Então a gente que ele tá com PVP aí de 0,83 e tá com dividendo aí de 11,88 anual. Como esse mercado deu uma caída muito grande do final do ano para o começo desse ano, os fundos que tendem a sofrer mais são os FOFs, porque eles carregam dentro deles cota de outros fundos também. Então, assim, eles caem por si só e os outros fundos também estão caindo. Então, é como se fosse uma âncora para ele. Então, ele cai bastante. E aí, também, na mão inversa, quando ele sobe bastante. Só que ele demora um pouquinho para subir. E às vezes, além de demorar um pouquinho para subir, ele acaba não acompanhando tão rápido o mercado, né? Tem essa demora e ainda o pessoal fica um pouquinho com o pé atrás com o FOF, porque assim, é algo que todo mundo fala, mas você tem um duplo desconto, que você tem o desconto do FOF e dos fundos imobiliários que ele tem em carteira. Mas em compensação você tem uma dupla taxa, porque você paga a taxa desse camarada aqui e a taxa dos outros camaradas que estão dentro dele. Então, assim, é uma coisa que equivale à outra, né? O mercado não gosta muito desses FOFs. Existe uma nova categoria que é tipo um FOF 2.0, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, eu vou trazer aqui para vocês, tá? Mas voltando aqui sobre ele, então o RBRF, tá com esse PVP de 0,83, um dividendo ok, e é o fundo da RBR. Ele também investe em desenvolvimento, tijolo, só que isso através de outros fundos imobiliários ou através de CRI. Ele não pode comprar diretamente. Bora para o próximo da lista, que é o JSAF, que é o FOF do Banco Safra, né? Tá com PVP aí de 0,90, bem parecido com a RBRF. Paga um dividendo aí de 14,18. E assim, é exatamente a mesma mecânica do RBRF. Funciona da mesma forma. Ele foi um fundo que nasceu... Não tem muito tempo não, esse fundo não é muito velho. Então ele conseguiu surfar uma boa parte aí fez alguns ganhos de capital, né? Por isso que potencializou um pouquinho esse dividendo. E tá nesse patamar de 14,18, né? É um fundo ok, eu não acompanho muito. A gestora é uma gestora
ok também. Eu não tenho muito o que falar, não tenho muito o que criticar, mas também não tenho muito o que elogiar. A gestora ali, é o aluno mediano nota 7, sabe? Que vai lá, passa, não dá trabalho, é isso. Bora seguir aqui com os vídeos, tá? Com os fundos. Agora é o Hedge Fund, que é exatamente o que eu falei para vocês, é o FOF 2.0, é a atualização do FOF. Então, o que esse camarada aqui faz? Ele pode comprar CRI, os fundos de papel, ele pode comprar outros fundos também, igual o FOF, e além disso, ele pode comprar diretamente tijolo, ou seja, ele pode comprar um shopping, pode comprar um galpão logístico, pode comprar uma laje. Além disso também, ele pode fazer desenvolvimento, então, ele fazer a construção ali de um prédio comercial, ele consegue fazer isso. Então, assim, digamos que ele é um mix de tudo. O que tem dentro do mercado imobiliário, ele consegue fazer, ele pode fazer. Então, bora aqui pros fundos. Primeiro deles, o CPTS, está com PVP de 0,86, está pagando um dividendo aí de 12,24 e ele é um fundo antigão, é da Capitânia. Esse fundo, ele já foi transformado várias vezes. Ele era um fundo de CRI, só que ele era um fundo de CRI que tinha 30% do PL dele em fundo imobiliário. Então, assim, era praticamente um FOF. E aí, de um tempinho para cá, uns 4, 5 meses, eles mexeram no regulamento e transformaram ele num hedge fund para ter acesso a tudo isso, né? Falando sobre a gestora, é uma gestora também que não me passa muita confiança. Os movimentos dela são muito estranhos. Então, assim, quando ele mudou o regulamento, o que ele fez? Ele começou a vender tudo que ele tinha de papel, de CRI, né, para comprar fundo imobiliário. E quando ele começou a fazer isso foi quando o mercado estava em baixa, ou seja, ele teve a oportunidade de comprar muito fundo descontado. Então, hoje estaria com ganho de capital enorme. Só que o que esse camarada aqui faz que deixa o mercado irritado? Ele é o fundo gerido pela Capitânia. A Capitânia é uma gestora grande que tem outros fundos. E esses outros fundos não são fundos de qualidade. E o que ele faz? O que ele fez? Ele vendeu os CRIs e ao invés de ele comprar fundos, por exemplo, da Quineia, fundos da Pátria, fundos bons, ele foi lá e comprou os fundos da própria casa. Então, assim, um grande percentual do PL dele está em fundos da própria casa. Então, isso acaba desanimando um pouco o mercado. Não é à toa que a gente vê que esse PVP está em 0,86 e olha que ele subiu bastante. Mas é aquilo, o mercado acaba precificando essas coisas, né? Então, a gestora não é uma gestora muito confiável, logo ela acaba pagando um pouco por conta disso. Bora para o próximo, que é o BTHF. Ele é um antigo BCFF. Então, o BCFF era um FOF que mudou o regulamento, virou um hedge fund. Esse fundo já existia, mas existia no mercado ser tipado. É uma outra coisa para a gente trazer em um outro momento, tá? Então, eles se uniram, se fundiram e virou o BTHF, né? O BCFF entrou para dentro dele, então tudo virou BTHF, que é aquilo. Agora ele pode investir em tudo. Então, assim, ele é um fundo teoricamente novo, né? Ele começou a ser negociado na bolsa agora, tem pouco tempo. Então, até a gente vê que reflete o dividendo dele, que enquanto a gente via os outros estava na faixa de 12% ao ano, esse aqui está de 7,88%. Por quê? Porque ele ainda não distribuiu um ano inteiro. Então, quando ele distribuir um ano inteiro, a gente vai ver que o dividendo dele vai ficar bem parecido com os outros, tá? Falando da gestora, é aquilo que eu expliquei para vocês, né? O BTG, ele tem essas questões aí de cada fundo da casa ter um gestor diferente, não tem um padrão. E diferente do BTCI, que é um fundo meio largado, esse aqui, pelo menos nos relatórios que eu acompanhei, tá bem detalhado, tá bem bacana, tá bem parecido com o relatório do BTLG, que é o fundo de logística deles, tá? Então, assim, tá bem bacana, eu vejo que ele tá sendo um pouco mais assistido, tá tendo um pouco mais de cuidado nele, então eu vejo ele como uma boa opção, tá? Vejo ele como uma boa opção, só que eu também não seria algo que eu compraria agora. Por conta que eu quero ver um pouco mais do trabalho da gestora, um pouco mais de como que ele vai fazer. Ele é um fundo relativamente muito novo, né? A gente precisa ver os movimentos dele, precisa ver como que ele vai trabalhar para ter uma opinião formada melhor, né? Bora pro próximo,
que é o VGHF, que é o da Valora, que é o mesmo do VDIR, que eu falei para vocês. Então ele está com PVP de 0,90, paga um dividendo aí de 14. E esse camarada aqui é o seguinte, ele absorveu um fundo há um tempo, já tem mais ou menos um ano, e era um fundo grande, era um FOF, eu não lembro exatamente qual fundo que era, mas assim, ele absorveu esse fundo e ficou um fundo enorme, muito robusto. E ele informou que quando ele absorveu esse fundo, ele ia vender muitas posições que esse fundo anterior tinha para comprar outras. E era um momento que estava bom para compra. Então foi um momento bem parecido com esse que o CPTS viveu, só que em outra época, né? E a mesma coisa também, a gente esperava que comprasse fundos de qualidade e acabou que o movimento foi um pouco diferente, sabe? Então já rolou algumas polêmicas aqui. É um fundo que a gestora eu já não confio muito, eu já não gosto. Então, assim, também é um fundo que eu não entraria por conta de todo esse histórico, né? Enfim, bora seguir aqui que tem mais um agora, que é uma nova categoria que a gente vai ver, que é sobre Fiagro. É exatamente a mesma coisa, a mesma mecânica dos papéis de CRI, né? Só que ao invés de ser o CRI em si, é um CRA, que é para o agronegócio, né? Voltado para o agronegócio. Então, ele vai lá e empresta para um fazendeiro, para um produtor, sempre algo voltado para o agro, né? Então, o que eu trago aqui para vocês é o Rura 11, ele é um fundo do Itaú. Esse aqui, como ele é um CRA, a gente pode colocar também nas categorias igual os fundos de CRI. Então esse aqui é um high yield, ele é extremamente puxado, muito puxado. Ele deu muito problema aí recentemente, agora ele está caminhando um pouquinho. Então assim, não é algo só dele, é algo do mercado mesmo de CRA, voltado para o agronegócio, né? Imaginem o seguinte, o agronegócio, como que funciona o agronegócio? Imagina que você tem uma fazenda enorme e você vai lá e só planta soja. Você vai lá e planta soja e seu rendimento, seu lucro vai ser em cima daquela soja que você plantou. Só que naquele ano, digamos que não choveu, então assim, você não colheu nada e você tem empréstimo para pagar, que esse camarada aqui emprestou, ou choveu demais e você não conseguiu fazer essa colheita, você perdeu muita coisa, mesma coisa. Então ele acaba sofrendo muito, né? Então, assim, as taxas de juros são extremamente puxadas, né? Então, a maioria dos Fiagro, ou quase todos mesmo, a gente pode dizer assim, todos, ele é um pouco mais puxado, então ele é mais voltado para o high yield. Às vezes você pega algum Fiagro, por exemplo, o CRA da Esparta, que é a mesma coisa, ele empresta para esses produtores, só que ele não empresta para qualquer um. Além dele não emprestar para qualquer um, as garantias que ele pede são garantias maiores, sabe? Então, por exemplo, vou te emprestar aqui 50 milhões, só que eu quero sua fazenda de garantia. Se você não me pagar, eu quero sua fazenda. E aí esse produtor que pega esses 50 milhões emprestado com ele, se der algum problema disso, por exemplo, da soja que eu falei, ele vai lá e tenta arrumar o dinheiro de outra forma para pagar esse camarada aqui, para não perder a fazenda, né? Então ele pede garantias um pouco maiores. Mas mesmo assim, a taxa de juros é um pouco mais puxada e isso acaba elevando o risco, né? Então eu diria que ele é um middle risk, ele tem um pouquinho de high grade também, mas se a gente for ver só as taxas em si, a gente vê que ele é um high yield. Então, voltando aqui para o fundo, para o Rura 11 do Itaú, né? A gente vê que o PVP dele está em 0,80, tem um bom desconto aí. Ele é um fundo high yield e está pagando um dividendo de 12,51. Então, está pagando um bom dividendo aí também. E é isso, galera. Eu apresentei aqui para vocês os maiores, tá? Fique bem claro, são os maiores, não os melhores. Então, os maiores fundos base 10, tá? Dentro desses fundos de base 10, tem alguns que eu teria na minha carteira, que na verdade alguns eu até tenho, então o KNSC mesmo eu tenho na minha carteira. Depois desse vídeo aqui eu vou gravar para vocês também um vídeo dos mesmos base 10, só que de tijolo.
E aí eu vou trazer também algumas informações igual esse vídeo aqui que eu fiz para vocês, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode me chamar lá no Instagram também, tá? Então segue lá no nosso Instagram também, o Fi da Questão. E é isso, galera. Brigadão, tamo junto, abraço!